Olha, irmãos, eu estava falando com Deus e Deus falou para mim pregar aqui de novo em Romanos 8, no versículo 39. É porque tem gente inventando tanta desculpa para sair dos braços de Jesus, né? Vamos falar um pouquinho sobre se tem desculpa para sair da presença de Deus. Existe isso? Romanos 8, versículo 39. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Todos acharam? Vamos lá. Romanos 8, versículo 39 diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso. Fala assim: Jesus. Mais forte: Jesus. Mais de novo de Jesus. Goteja como chuva tua doutrina em mim. Assenta e dá glória a Deus. Glória a Jesus. Olha, irmãos, hoje é comum você ver pessoas que eram crentes e não são mais. Olha, a coisa está tão estranha que se você for pregar para alguém, praticamente alguém pode pregar para você no sentido que conhece as Escrituras. É muitos desviados no Brasil e no mundo, muitas pessoas que Jesus chamou e às vezes até capacitou ele para alguma coisa, mas saíram da presença de Deus. Uma vez os irmãos estavam evangelizando no centro de Goiânia, e aí falaram: vamos pregar para aquele homem ali. Aí um irmão que estava na porta da igreja disse: não adianta não, aquilo ali é pastor. Ficou louco, viajou, foi vários países, brincou com Deus, está doido. Se for pregar para ele vai pregar para vocês. Aí eu fiquei observando, como assim? Falou: quase todos os moradores de ruas daqui do centro de Goiânia são desviados. E quase todos têm uma desculpa. Desviei porque a mulher me traiu. Desviei porque tinha dinheiro e não tem mais. Uns desviei porque o pastor fez isso, porque o irmão fez aquilo. Perseguição. Todo mundo tem uma desculpa. Na minha trajetória de cristão, eu só ouvi da boca de um desviado só. Olha que eu tenho 18 anos de evangelho, hein? Ouvi um cristão, um desviado que era cristão, dizer assim. Eu disse: mas você desviou por quê? Ele disse: porque a culpa é minha, eu sou um sem vergonha mesmo, a culpa é minha. Eu assustei com aquilo, falei: nunca vi nenhum desviado falar isso. Geralmente quando a pessoa sai da presença de Deus quer culpar alguém. Mas a Bíblia diz aqui que você não pode culpar ninguém, a culpa é sua. Porque se você ama Deus, se você ama Jesus, você não vai sair da presença de Deus. Se a sua mulher te persegue, se seu pai te persegue, se qualquer um te persegue por causa do Evangelho, não é desculpa para você largar os braços fortes de Jesus. Estamos com um problema em outro estado. Acontece que um homem e uma mulher estavam congregando em nossa igreja. Estava até conversando com o pastor sobre isso, agora há pouco. Antes da oração do Calvário ali, eu estava já resolvendo uns probleminhas ali. E o irmão, o marido da irmã, disse: olha, eu vou para outro ministério, que é um ministério que eu não vou citar o nome aqui, mas o ministério mundano, que já foi de doutrina, não é mais. E a mulher falou: olha, eu vou ficar nessa igreja porque aqui tem doutrina. Mas os dois entram em atrito, e ele foi embora de casa e falou assim: eu só volto se você congregar comigo. Ela disse: então você não vai voltar, porque dessa igreja que tem doutrina também não sai. Mas aconteceu um fato muito esquisito, muito estranho. O conselho tutelar tomou os filhos dela, chamaram ela lá. Isso foi essa semana. Até amanhã eu estou ligando para ela, e se for possível a gente vai chamar um advogado para resolver esse problema. Por quê? Porque o Estado, ele não pode se envolver em nada sobre religião. Ele é neutro, não pode se envolver. E a conselheira tutelar chamou ela e disse: você quer ter os filhos? Eu volto eles para você, se você for congregar nessa igreja e sair dessa outra aí, ó. Quem entendeu diz amém. Nós vamos resolver. Irmãos, eu sou capaz de tudo para defender uma ovelha desse ministério. Estando certo, eu defendo mesmo. E a irmã falou: não sai. Falou: olha, a sua filha
se você liberar a calça para ela, cortar o cabelo, usar redes sociais, e você for congregar com seu marido lá na igreja tal, aí eu devolvo para você. O que a irmã fez? Correu na delegacia. O delegado falou o quê? Manda devolver seus filhos, senão vou prender todo mundo, porque isso é contra a lei. É contra a lei. Mas o que eu quero te dizer para você, o que eu mais achei interessante, que eu conversei com o pastor agora sobre esse assunto, ele disse assim, a irmã fulana, que tem até o mesmo nome da irmã Denise, falou assim, pode tomar meus filhos tudo, mas dessa igreja, desse Jesus, dessa doutrina eu também não saio. Pode bater palmas, glorifica a Deus. Olha, irmãos, a perseguição é para os crentes verdadeiros. A perseguição para os crentes que estão na doutrina. Então tem irmãos que passam a lutinha, eu estou desempregado, eu vou sair da igreja. Eu vou baixar o WhatsApp para trabalhar naquela empresa lá. Está desviado de todo jeito, né? Eu não vou mais obedecer essa doutrina porque eu estou passando luta. Ninguém falou para você que era fácil servir a Deus. Você pensa que Jesus veio trazer paz? Ele veio trazer espada. Filho contra pai, pai contra filho. Serão odiados pelas nações por causa do meu nome, diz a Bíblia. Jesus veio dividir, no sentido que se o esposo quer servir a Deus, sirva. Se a esposa não quiser, não vai servir. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Mas aquele que decidiu, ele é abençoado por Deus. Deus vai abençoar, mas tem um período de prova. Jó não foi diferente. Um homem que foi provado por Deus e venceu glorificando ao nome do nosso Senhor. Em bate palma e na glória a Deus. Uma pessoa me ligou e disse, pastor, estou com um problema. A pandemia chegou e meus filhos precisam baixar o WhatsApp para poder fazer as tarefas. E a pessoa lá na escola disse que se eu não fazer isso, vai bombar. Aí eu disse para ela, vai lá, volte para ela e diga, olha, vocês não podem se intrometer em questão religiosas. Eu pego a tarefa aqui ou vocês me enviam por e-mail. E diz para eles assim, se você insistir, eu vou dar parte de vocês que são do Estado, que o Estado é neutro, não pode se meter em religião nenhuma. Quem entendeu diz amém. Mas tem gente que caiu nessa conversa, pastor Eduardo, eu baixei o Zap aqui, eu fui obrigado. Obrigado? Peraí, obrigado por quem? Botaram um revólver na tua cabeça? Não. Não, o irmão está disciplinado, porque isso não existe. Ninguém te obriga a nada. A doutrina da igreja, irmão, é uma coisa que está na lei. Diz assim, que a doutrina da igreja, o estatuto da igreja, é regido pelo presidente, que no caso sou eu. Mas se alguém falar assim, não, pastor, não vou obedecer essa doutrina, tudo bem, mas não faz parte do corpo de Cristo, isso eu tenho um poder para isso. O pastor fala, então você não vai louvar, você não vai cantar, você não vai pregar, porque você não está enquadrado nas regras da igreja, que pela Constituição Federal é regido pelo presidente da igreja. Quem entendeu diz amém. Tudo bem, não participa. Mas eu não posso pegar você, meu irmão, e te obrigar a obedecer a doutrina na marra, porque primeiro que é por amor. Depois você tem que decidir obedecer. Falou, pastor, eu vou obedecer, eu vou te ajudar, porque eu sei que a doutrina é de Deus. Quem bate palmas? Aí a pessoa diz assim, eu já vi de tudo nessa terra, irmão. A pessoa fala, eu saí da igreja porque o pastor me perseguia. Olha aqui, perdi um pouquinho aqui, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, quer dizer, pode ser o Satanás, pode ser o boi, pode ser o bumba meu boi, o vampiro, o cavalo, o cachorro, o papagaio, ninguém pode se separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. As pessoas esquecem de uma coisa, chamar a Deus de Senhor é dizer que você é servo. Servo é a mesma coisa de que hoje um empregado numa empresa. Quando você está numa empresa trabalhando, você é um servo. Um empregado, um servo. Amém? Aí a pessoa dita a regra e você obedece na empresa. Certo?
Então, se Jesus é teu Senhor, você é servo dele. Então ele vai ditar as regras e você vai obedecer. Simples assim. Mas Deus dita a regra pela Bíblia e pelos teus servos, pelos teus profetas, pelos teus pastores. Quem entendeu diz amém. Então, ou seja, tem pessoas que estão na igreja, ele quer dar ordem a Deus. Já viu isso? Senhor, eu quero comer filé mignon, né? Eu quero comer do bom e do melhor, senão eu não vou te servir. Sabe aqueles meninos pirracentos? Quando você vai no supermercado que ele fala assim: pai, eu quero tanto aquele skinny. Aí se for menino bom, você fala: tame o skinny, coisa linda do papai. Mas se for aquele menino catarrento, birrento, que só tira nota ruim, te responde e faz vergonha na casa alheia, você vai dizer: eu não te dou nada. Aí ele começa a birrar. Eu já cansei de levar menino meu pro cantinho do mercado e dar aquele beliscão ungido, chegar em casa e completar o serviço. Normal, é? Aí ele começa a te pirraçar: eu quero, ele ganha peia, ganha surra. E Deus, ele é obrigado a dar alguma coisa para alguém? Deus não é obrigado a nada. Tem gente que quer a Deus para Deus te servir, já viu? Senhor, eu preciso de um carro novo, eu estou cansado desse Chevette. Eu sou dizimista, se o Senhor não me dá, eu não vou dizimar mais. Ô, caba rebelde no mundo. Irmãos, Deus não é obrigado a nada. Agora, se o filho é bom, se o filho dá gosto para o pai e ele pede uma moto ou pede uma mobilete, ele vai dar uma moto, né? E Deus é da mesma forma. Quando você é um filho obediente, um servo bom, aí você pega e fala: Senhor, eu queria tanto uma casa, Senhor, eu queria tanto uma coisa melhor, o Senhor pode me dar? Ele pode dar sim, porque ele tem tudo. Mas se ele não der, você vai largar de servir ele? De maneira nenhuma. Então o servo é para servir, não para ser servido. Quem entendeu diz amém. Bate palma na glória a Deus. Então, irmão, minha irmã, nós não temos desculpa para largar das mãos de Jesus, não. Pastor, eu vou sair desse ministério, eu vou para outro ministério, que eu posso largar a velha e trocar por uma nova. Você pode fazer o que você quiser, para o céu você não vai. Porque a doutrina que nós pregamos e vivemos é bíblica. E essa doutrina, ela é necessária na minha e na sua vida, para que nós viemos alcançar salvação. Pastor, mas na igreja do pastor lá eu posso casar de novo. A igreja do pastor lá eu posso usar o zap. Deus não é um só? Sim, Deus é um só. Mas o nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Deus de sã doutrina, de santidade. Amém? Se vier outro, trazer outra doutrina que não seja essa, seja maldita essa tal doutrina lá. Seja maldita, porque ela não se enquadra no evangelho do Senhor. Quem entendeu, bate palma na glória a Deus. Da mesma forma que não tem desculpa para você sair da presença de Deus, não tem. Você pode dizer assim: não, saí porque eu quis. Tá certo, isso é o que quis. Ah, eu saí por causa do pastor, eu saí por causa da doutrina, eu saí por causa do trabalho. Não tem desculpa. Seja jovem, seja velho, seja criança, não tem desculpa. Desviou-se, saiu da presença de Deus, o erro está em ti. Não tente culpar os outros. Uma coisa aqui na igreja principalmente, tem tantos irmãos que se casaram, irmãs que se casaram, e tantos que a gente falou não se casa e casou, e tantos que casou e não consultou a Deus e nem o pastor, e quando diz: pastor, eu quero me casar. Bom, você quer casar, case, mas não tem culpa disso não. Se a coisa vai bem, irmão, todo mundo ajudou um pouquinho, o Maurizão, o Tiago, mas se a coisa vai mal, a culpa, ele quer culpar a igreja, quer culpar o pastor. Pode, igreja? Porque isso é uma livre escolha sua. Quer casar com a irmã fulana? Se está na doutrina, se é do mesmo ministério, case. Eu posso dizer para você, se for de outro ministério, se não está na doutrina, eu digo: não é de Deus. Ou se Deus me revelar alguma coisa. E muitos Deus revelou e se deram mal. Aqui teve gente, irmãos, que a igreja foi contra. Quem lembra diz amém. A igreja foi contra, irmão sabe ali, né? A igreja toda foi contra, todo mundo foi contra. O cidadão saiu, foi para outro ministério, casou e hoje está comendo o pão que o bicho amassou com focinho.
A igreja tem culpa? Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que têm um mau casamento e desviam culpando o casamento. Mas você vigiou, você consultou a Deus, você perguntou se Deus estava no negócio, mas a irmã parecia uma ovelhinha, agora virou uma cobra caninana. Você consultou a Deus, irmãos? E outra coisa, eu casei na igreja com a irmã fulana, ela é obrigada a ser crente? Se ela desviou, o que eu tenho com isso? Se ela decidiu sair da presença de Deus, o que nós podemos fazer? Só orar para ela voltar. Quem entendeu diz amém. Bom, não tem desculpa para sair da presença de Deus, não tem. Não adianta vir, eu quebrei e fiquei sem dinheiro, eu estou andando de Fusca, ando de a pé, mas não sai de Jesus não. Amém? Então não tem desculpa, nem a altura, nem a profundidade, nada pode separar se você ama Cristo. Se você não ama, você vai desviar, você vai para o mundão. Se você não ama Cristo é coisa nenhuma. Se você ama Jesus, o amor faz que você suporte tudo, toda perseguição, toda calúnia, todo levante. Você fala, não, eu estou firme porque eu amo a Jesus de verdade. Quem bate palma? Agora, existe desculpa para eu não aceitar Jesus? Também não. Primeira coisa, tem pessoas que dizem assim, eu vou resolver uns problemas, depois eu aceito Jesus. A Bíblia diz, vinde como estás. Então não tem desculpa. Pastor, eu vou resolver um negócio, depois eu vou aceitar Jesus, ou eu vou resolver um negócio, depois eu vou reconciliar, no caso do desviado. Como eu disse para vocês, eu vou repetir, eu pregava para um rapaz uma vez, estava preso, e eu pregava para ele, eu olhava para ele e dizia, você é desviado. Ele, como é que você sabe, pastor? Eu falei, Deus me revelou e foi a verdade. Eu falei, volta para Jesus. Ele disse, eu vou matar um cara primeiro, depois eu reconcilio. Pode, igreja? Está tudo errado, né? Tem irmãos que falam assim, eu vou voltar, mas eu quero namorar um pouquinho no mundo. A pessoa, você está lá namorando, o Satanás te carrega para o caldeirão dele, fazer um sopão lá. Irmãos, o diabo não perde tempo não. Então, quer dizer, não tem desculpa para você não aceitar Jesus, porque a Bíblia diz para você vir como você está. Aceita Jesus fumando, só que depois você tem que largar o cigarro. É um processo. Mas o primeiro passo é aceitar Jesus. Não, pastor, eu não quero me entregar nos braços de Jesus, que eu tenho umas coisas para resolver aí. E se eu aceitar Jesus, eu não posso fazer isso. Então você tem conhecimento, não tem? Você tem um entendimento. Você sabe que você está errado. Então agora chegou a hora de você voltar ou aceitar Jesus pela primeira vez. Mas vinde como estás. Amém? Pastor, o negócio meu é complicado. Não tem mais jeito para mim. Jesus não me quer. Só existe uma maneira. Blasfema contra o Espírito de Deus. Não tem jeito mais. Mas se não é esse o seu caso, então você tem que voltar. Pastor, eu me aprofundei na vida do crime. Não tem jeito mais. Tem sim. Se eu sair, eu morro. Se ficar também, morre. Então aceita Jesus e morre com Jesus e vai para o céu. Às vezes a pessoa pensa assim, pastor, mas eu sou um drogado, eu não consigo viver sem a droga. Depois que você for liberto da droga, aceitar Jesus, você não vai conseguir mais ficar longe de Jesus. Então não tem desculpa. Pastor, eu desviei, eu tenho um coração ruim. Jesus dá um coração novo, mole de carne para você também. Ele te dá um novo pensamento. Pastor, eu não dou conta, e meu problema é que eu não dou conta de largar o zap, não dou conta de largar a televisão. Tem uns velhos que não dá conta de largar os forró das velhas, né? Tem também. Depois que você entra nessa doutrina, que você recebe no teu corpo o batismo com o Espírito Santo, aí você não quer saber mais desse mundo mais não. Você quer se aproximar mais de Jesus, se entregar mais teu corpo, tua alma e teu espírito para Jesus. E todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem bate palmas? Tem mãe que levanta um jejum e fala, hoje eu vou jejuar. Aí o menino começa a dar trabalho. Ela já chega a mão nas orelhas e não vou jejuar também mais não. Pode, igreja? Olha, irmão, bater em filho não quebra jejum não, viu? Só espancamento. Há umas varadas ungidas no jejum, até Deus opera mais.
Mas tem gente que não consegue jejuar porque se ira por qualquer coisa. Ô irmão, o diabo está te enganando. Por que eu estou falando isso? Um crente que jejuma, um crente que ora constante e vive lendo Bíblia, dificilmente ele vai cair no mundo de pecado, sabia disso? Porque ele está em constante oração de jejum, lendo Bíblia e vigiando. Mas o crente que não ora, o crente que não jejuma, não lê Bíblia, ele é facilmente derrotado pelo maligno. E ele vai se afastar da presença de Deus um dia ou outro. Um dia, estava numa casa, morando de aluguel, chega um obreiro e faz um desafio, que eu falava para ele: ó irmão, você não pode usar tênis não, tem que usar sapato, isso aí é coisa do mundo. E ele ficou bravo, era um obreiro já lá da igreja lá, né? E eu falei: irmão, não vamos discutir não, tem aqui as testemunhas, vamos fazer um desafio. Se eu prego a doutrina de Deus, você vai desviar. E se você prega essa doutrina de pode usar tênis, ele nem jejuar não jejuava, disse que não dava conta, precisava não. Se você está certo, eu desvio. É um desafio. Ele pegou na minha mão e falou: amém, amém. Todo dia que ele via algum conhecido meu, ele falava assim: e aí, o irmão Duarte já desviou? Eu falei: não, agora ele está dirigindo uma igreja. Ué, tá, mas ele vai desviar, está errado. Me viu o irmão de novo: e aí, como é que está o irmão Duarte? Rapaz, está orando, o demônio está caindo. Não, mas ele vai desviar, porque a doutrina que eu sigo é certa, a doutrina do tênis que não pode jejuar é a minha. Aí passou muito tempo, esse irmão desapareceu. Aí eu vi o irmão dele, disse: ué, cadê o irmão fulano? Falou: ó, tá sabendo não? Desviou, está lá na Serra da Mesa bebendo cachaça todo dia. Irmão, a doutrina não é minha, a doutrina ela é de Deus. Eu não estou inventando historinha aqui não, eu estou te repassando o que Deus me passou, o que a Bíblia manda. Então a doutrina de corpo, alma e espírito é essa. Quando você vê um irmão que saiu da IPFD, é porque ele não concorda com a doutrina. Ele concordou por um tempo, nunca concordou. Ele não conseguiu se enquadrar. Tem irmãos do nosso ministério que saiu usando o Zap. Eu descobri quando eu pedi uma explicação, saiu. Então quando você vê uma pessoa sair de uma igreja de doutrina, é porque ele não quer obedecer. Ele inventa uma conversa, inventa outra, mas Deus sabe, nós sabemos que ele está saindo em rebelião contra essa doutrina que pregamos e vivemos. Então, meu irmão, não tem desculpa para você sair de Cristo, não. Não tem desculpa. Pastor, me acusaram, me caluniaram, falaram mal de mim, mentiram. Jesus também, até hoje eles mentem com o nome dele, né? Fala cada história de Jesus que nunca aconteceu. Fala que ele era barbudo e a Bíblia diz que não é. Fala que ele era cabeludo e a Bíblia diz que não é. Porque ele diz na sua palavra que é desonroso para o homem ter o cabelo crescido. Como que Jesus é cabeludo? Se a palavra diz que não, não pode. Então, meu irmão, então, minha irmã, Jesus ele foi vítima, caluniado, crucificado e morto. E nós, os seus servos, tem irmãos, tem irmãs que aqueles, sabe aqueles meninos manhosos? Você não pode passar da hora do almoço que fala aquele bicão. Tá viu? Tem crente que é assim. Ah, mas eu sou crente, eu estou na doutrina, fulano falou mal de mim. Aí começa a ficar aquele crente dodói. Não, falaram de mim. Toma vergonha na tua cara, seu rebelde. Jesus, ele murmurou, ele reclamou. Caluniaram Jesus, Jesus foi preso, morto. Nosso Jesus foi morto por causa de conversinha. Quem é esse que viola o sábado? Esse homem não pode ser de Deus porque ele violou o sábado, porque até do sábado ele é o Senhor. Então você fica com essa conversinha, não pode sair uma conversa, a igreja só tem fofoqueiro, a fofoca está no mundo todo. Tem uns irmãos, umas irmãs desconvertidos na igreja, tem, mas quem separa o joio do trigo? É Jesus. Quando Jó estava a subir um monte com o povo de Deus, a Bíblia diz que o diabo estava no meio deles. Lá o povo de Deus subindo, o Satanás cochichando no ouvido. Olha a mulher do pastor, olha a filha do pastor. Estava cochichando no ouvido. Ele está em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então assim, no meio do povo de Deus, existe também o povo das trevas. Por quê? Que não concorda com a doutrina e fermenta. Mas só que esses aí vão ser vomitados da boca de Deus, a Bíblia.
Não fica. Aquele que usa de engano não prevalecerá na congregação do justo. Eu não vou me espelhar no rebelde, eu vou me espelhar no que é fiel. Eu vou me espelhar no que é justo, no que anda realmente na doutrina de Cristo. E esses aí que não concordam e faz mexerico, esses aí não ficam e não vão subir com Jesus. Porque o joio cresce com trigo. E quem vai arrancar ele é Jesus. Jesus vai arrancar o trigo e levar para ele. E o joio vai ser lançado no fogo, que é o inferno. Quem entendeu diz amém. Bate palma e dá glória a Deus. Amém, igreja? Então é isso, irmãos. Será que você está firme? Será que você está firme em Jesus? Será que você ama Jesus? Será que você está firme mesmo? Ama Jesus de verdade? Ou fica caçando defeito nos outros? Tem irmãos e irmãs que ficam olhando. Nossa, o irmão tem uma cabeça tão grande. Deixa a cabecinha do irmão. Fica caçando defeito nos irmãos. Nossa, o irmão usa a camisa assim meio estranha, a cor. Deixa a camisa dele. Tem gente que é desse jeito. Fica observando a vida dos outros. O zoião está talado. Nossa, você viu o jeito que a irmã falou com o marido dela? Ore para ela se converter, irmão. Larga de falar da vida alheia. Larga de observar as vidas e observa o único que não tem defeito, Jesus Cristo lindo. Não tem defeito. Você pode se espelhar nele. Se espelha, não olhe para mim não. Eu sei que eu sou bonitinho, mas não olhe para mim, não olhe para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Olha para ele. Exatamente. Outra coisa que a irmã falou aqui. Deixe de olhar para os outros e olhe para si mesmo. Será que você faz melhor? Eu acho que na igreja do irmão Maurizão não está certo lá. Tem um negócio lá. Eu acho que o evangelismo não devia ser assim, mas você faz melhor? Mas eu acho que a igreja do Elis tem um negócio errado. Você faz melhor? Você queria estar no lugar de um pastor? Você acha que é fácil? Antigamente, irmãos, era eu e minha esposa e essa igreja aqui. Pouquinha gente, vocês lembram? Hoje estamos até fora do país. Não é fácil não, irmão. É problema um atrás do outro. É problema jurídico, problema espiritual, problema com os pastores que se rebeliam e volta a repetir. Sai dessa igreja porque não concordam mais com a doutrina. Eles sabem disso. Ficam mentindo, mas um dia vai vir à tona o seu pecado. Não tem jeito. Então olha para você. Será que você faz melhor? Tem gente que quer culpar o pastor, quer culpar o obreiro, quer culpar até a Deus. Já viu essa, Maurizão? Eu vi pessoas dizendo, não, mas Deus falhou. O que é isso? Que coisa feia. Tem gente que fala que Jesus falhou, que Deus falhou. Deus não falha e não erra, Ele é perfeito e nos espelhamos nele sim. E vamos sim olhar para nós mesmos, dentro de nós. Vamos olhar para... Será que você não tem aquela inveja santa do irmão, da irmã? Será que você não tem aquela inveja dentro do seu coração? Aquela ira, aquela raiva, aquela vontade de se vingar contra o outro? A vingança pertence a quem, igreja? A Deus. Então não tem desculpa para você sair da presença de Deus, não. Mas eu não vou sair, mas eu vou para aquele ministério lá, porque lá eu posso isso, posso aquilo. Você é um desviado, você é uma desviada. Quando Deus revelou que ia sacudir a figueira, eu não pensei que ia sacudir tanto, mas sacudiu. Feliz aqueles que estão firmes nessa doutrina primitiva e santa. Então, meus irmãos e irmãs, não tem desculpa. Porque existe o desviado que voltou para o mundo e tem um desviado que saiu da doutrina e está no mundo do mesmo jeito. Não tem jeito, a doutrina é essa, a palavra é essa. E mais uma vez eu vou repetir para vocês. Aqui no livro de Romanos 8, versículo 39 diz, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso. Então não tem desculpa. Não tem desculpa para você ficar no mundo. Não tem desculpa para você sair da presença de Deus. Você pode falar o que você quiser, mas o amor de Deus, ele é maior do que tudo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é maior do que tudo. É um feito único, é um feito perfeito. E não tem desculpa para você largar de Jesus. Quer largar? Largue. Quer sair? Saia. Mas não venha culpar nada e nem ninguém. A culpa é sua, que não ama Jesus o suficiente para resistir todo o mal. Quem bate palma e dá glória a Deus.